Oi, turminha, vamos para a nossa aula de matemática de hoje? Então, hoje, a nossa aula é do livro EMAI, lá na página 53. Lembra daquelas fichas sobrepostas que a gente tem que fazer os números? Então, vocês vão produzir essas fichas. Tem que produzir com os seguintes números. Então, ó, vamos lá fazer a leitura dos números, ó. Número 15, número 51. 18, 81. Então, 15, 51, 18, 81, 74, 47, 115 e 151. 105. Então, tem que produzir as fichas com esses números. A professora tá com as fichas aqui, vocês vão produzir as de vocês, tudo bem? Vamos lá começar com as nossas fichas? Eu vou mostrar as fichas e vocês vão preencher os quadradinhos com os números, combinado? Então, vamos lá. O nosso número 15, que números que nós usamos para formar o número 15? Lembram? Quando a gente fez as fichas sobrepostas, é a mesma atividade, só que com outros números agora. Então, para que eu possa formar o número 15, eu preciso do 10, ó, o número 10, 10 com o 5, ó lá, 10 com o 5, eu formo que número? O número 15, isso. Então, quando eu formo o número 15, eu preciso de que números? Eu preciso do número 1 e do número 5. Então, se eu fizer 10 com mais 5, ó lá, eu formo o número 15. Então, vão lá no livrinho de vocês, ó lá, na primeiro quadradinho, e registrem o número 15. Isso, muito bem. Número 15. Tudo bem? Vamos para a nossa segunda ficha? Então, vamos lá. Nossa segunda ficha é o número 51. Que número que eu vou precisar para formar 51? Como que eu faço o 50? Alguém sabe como que faz o 50? Isso, ó, 50, o 5 e o 0. Eu formei 50, mas eu não quero o número 50, eu quero o número 51. Que número, então, que eu vou precisar para formar este 51? Ó, o 5 e o 1, que é o 50 mais o número 1. Ó lá, 51. Isso, turma, ó lá. 51. Então, vamos registrar? Registrem aí no livro de vocês, ó. No segundo quadrinho, o número 51. Ó, lembrando, número 50, como que forma o número 50? O 5 e o 0. Para formar 51, eu preciso do número 50 mais o número 1. Que aí forma, ó, 51. O 5 e o 1. Conseguiram ver? Isso, olha lá. Número 51 é a nossa segunda ficha. Vamos para a nossa terceira ficha? Que número que é a nossa terceira ficha? 18. Como que eu faço 18? Eu preciso do número 10, ó lá, da família do 10. 10, que é o 1 e o 0, 10. E o número 8. Então, vamos lá. 10 com 8 forma que número? Dá 18. Então, fica o 1 e o 8. Isso. O 1 e o 8 forma que número? 18. Então, coloca aqui, ó. Nesse terceiro quadradinho, o número 18. No livro de vocês. Pode colocar o número 18. Isso, colocou? Muito bem. Vamos para o nosso terceiro
que é o 81. Então, vamos lá pegar o 81. Que números que eu preciso para formar o 81? Ah, o 80, né? Isso. Então, nós precisamos do 80, que é o 8 e o 0. Forma o número 80. Só que ele não quer 80, ele quer 81. Que número que eu vou precisar para fazer? O 81. Isso, ó, o número 1. Muito bem, turma, 81. Quando eu formo 81, ó, vou precisar do 8 e do 1. Ó lá, 80 mais o número 1 forma 81. Então, como que eu formo 81? O número 8 e o número 1. Muito bem. E agora, ele quer o número 74. Formem aí as fichinhas de vocês. Como é que vocês vão formar essa ficha aí, 74? Eu quero saber, como que vocês vão formar essa ficha? Que número que precisa usar para formar 74? Fizeram? Isso. Com a folha de caderno mesmo, com qualquer folha. Não precisa ser folha de sulfite, não. Pode ser qualquer folha, tá? Usem o que vocês têm em casa. Não precisa comprar nada. Com a folhinha, lápis, caneta, o que vocês tiverem. Combinado? Então, façam as fichas. O que precisa fazer, ó, para fazer o 74? Isso, ó, eu preciso do número 70. Como que eu formo 70? O 7 e o 0. 70. Muito bem. E como que eu formo o número 74? Eu já tenho 70. Que número que tá faltando aqui? Isso, ó, o número 4. Então, eu coloco aqui, ó, para formar. Que número que a gente formou? 74. E do 7 e o 4. São os números que a gente precisa. Então, eu tenho 70 com mais o 4, eu formo que número? 74. Isso. Vamos anotar? Anotem aqui, ó. 74. Anotou? Certinho. Vamos pro próximo? Qual é o próximo mesmo? 47. Qual é a ficha que a gente vai precisar, turminha? Qual é a ficha que a gente vai usar? Do 47. 47, que ficha que a gente usa? A ficha do 40. Isso, ó a fichinha do 40 aqui, ó. Então, o 4 e o 0. Muito bem. E para mim formar o 47, que número que eu vou precisar também? Alguém sabe? Vamos pensar. 47. 47. Ah, o 40 e o número 7. Muito bem. Ó lá. O 40, ó, o 4 e o número 7, né? Da família do 40, eu junto com o 7. 47. O 4 e o 7. Eu formo que número? Que número que é esse aqui? Isso, muito bem. Então, coloca aqui, ó, 47. Vamos para a nossa próxima ficha? A nossa próxima ficha é um pouquinho diferente, porque, ó, é 115. Como que eu formo o 15 mesmo? Alguém lembra? A gente formou o 15. Foi o primeiro. Que ficha que a gente usou para formar o 15? Que ficha que foi? O 10 e o 5. Só que agora eu tenho um outro numerinho aqui, ó. O 100. Quando eu falo 100, é o número 100. Então, vamos lá, ó. Nossa primeira ficha é o número 100. Só que ele quer só o 100? Olhem lá. 115. Então, ele quer mais o 15. Então, a gente tem o 100. Para formar o 15, o que a gente precisa mesmo? Ah, precisa do número
10. Então, aqui eu tenho que número? Eu tenho 115 já? Tem? Mas cadê o 5? Ah, não tenho, né? Não tem. A gente tem 110. Ó lá, o 110. Mas ele quer 110? Não. Ele quer que número? 115. Que número que tá faltando, turma? Ei, que número que tá faltando? Todo mundo já comeu? Já tá bem esperto aí pra fazer a lição? Não tem ninguém com sono aí não, né? Ó, nada de sono não. Isso, que número que tá faltando? Qual é o número mesmo? É o número 5. Muito bem. Olha aí, ó. Que número que a gente formou? 115. Olha lá. 115. Então, que números que eu vou colocar aqui para formar o 115? O número 1, o 1 e o 5. 115. Muito bem, turminha. Então, registra lá, nesse quadrinho, o número 115. Tudo bem? Vamos pro próximo? Então, vamos. O próximo também é da turma do 100. Olha lá. 151. Que número que eu vou precisar quando eu falo de 100? É o número 100. Muito bem. Então, a gente sabe que é o número primeiro, o número 100. Então, tá aqui o nosso número 100. E para fazer o 50, que número que eu faço? 150. Quando eu falo 50, que número que é? Esse mesmo. O 50, que é o 5 e o 0. Então, vamos lá. Eu formei que número aqui? 150. Só que, turma, ó, ele quer o 151. Que número que eu preciso aqui? O número 1. Muito bem. Tá todo mundo aí com o número 1? Já fizeram a fichinha do número 1? Então, ó, minha fichinha do número 1. Vamos lá fazer esse número? A gente formou o número? 151. Muito bem, turma. Então, ó, registra aqui no quadrinho, ó. 151. Que número que a gente coloca? O número 1, 5 e 1. Isso. Número 1, 5 e 1. 151. Tudo bem? Vamos para o último número? Então, vamos lá. 105. Quando eu falo de 100, turma, que número que eu tô falando? Do número 100. Isso. Então, todo mundo já sabe que quando eu falo de 100, eu estou falando do número 100. Ó, 1 e 2 zeros. 100. Muito bem. E ele quer quanto? 105. Se ele quer 105, eu já tenho 100. Que número que falta para fazer o 5? Ele mesmo, o número 5. Então, ó, 105. Tá vendo? Ó. Ah, professora, mas o número 5, ele não tá no primeiro zero. Por que, turma, ele não tá no primeiro zero? Porque se eu fizer assim, que número que vira? Que número que vira? O número 15. Porque, ó, assim eu tenho... Lembra que o 100 são quantos zeros? Ó, 2 zeros. Então, quando eu formo a quantidade 100, eu sempre tenho que ter 2 números depois do número 1. Então, se é 105, ó, eu preciso de um zero para formar o 105, tá? Eu tenho o 1, um zero e um número 5. Então, eu tenho 2 números depois do número 1. Combinado? 105. Então, como que eu vou registrar aqui? O 1, o 0 e o 5. Vamos fazer uma diferença sobre esses numerozinhos aqui, ó, para não confundir? Então, vamos lá. Peguem as fichas do número 151. Isso.
A professora vai arrumar aqui, tá? Pra mostrar pra vocês, ó. Eu tenho 100, olha a diferença, ó. Vamos só arrumar. Eu tenho 151, tá vendo? 151, ó. Eu tenho um número 2 e um número 3. O 105 também. Eu tenho o número 1, o 2 e o 3. Então, eu sempre tenho que ter 3 numerozinhos. Quando eu falo de 100, 105 e 151. Então, o último número a registrar é o 105, ó. 105. O 1, o 0 e o 5. Coloquem lá, ó, na última casinha. E aí, a gente terminou. Vocês fizeram as fichinhas direitinho? Eu só quero ver. Tirem as fotos das fichinhas e mandem. Beijo!